E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 666 das Backrooms, Welcome to Hell, ou Bem-vindo ao Inferno, dificuldade de sobrevivência indeterminada. O nível 666 pode ser adequadamente descrito como o inferno, como seu próprio sinal de entrada descreve. Não importa quem entre, a experiência é descrita como angustiante, e muitos desapareceram dentro de seus limites. Qualquer versão específica do nível é chamada de manifestação. Embora o nível 666 seja descrito como dificuldade indeterminada, isso se deve apenas à grande variação que o nível fornece a quem entra nele. Na verdade, o nível geralmente tem dificuldade de sobrevivência entre 4 e 5 para aqueles que pisam nele. O nível 666 não pode ser verdadeiramente descrito no sentido tradicional, pois cada andarilho que entra tem uma experiência diferente. Por causa disso, duas pessoas não podem existir na mesma manifestação e não podem entrar na manifestação de outro indivíduo. Uma constante universal existe entre as manifestações, e essa é a presença de uma sinalização que diz bem-vindo ao inferno, na língua que o andarilho é fluente. Não importa o nível de luz, esta sinalização é sempre visível para eles. Se o andarilho for analfabeto, a sinalização sempre será falada no seu idioma fluente. Andarilhos que desconhecem qualquer língua, escrita ou fala, receberão um sinal visual que eles sejam capazes de entender. Todas as manifestações do nível consistentemente exploram os medos, vulnerabilidades e inseguranças do andarilho, se o indivíduo está consciente desses medos ou não. As combinações possíveis de medos humanos são teoricamente infinitas. Se um andarilho não tem noção de medo, consciente ou subconsciente, por qualquer motivo que seja, ele é incapacitado de entrar no nível. Mesmo que a combinação de medos seja a mesma para vários andarilhos diferentes, as manifestações ainda serão geradas de maneiras diferentes entre todos eles. Não há limites para o número de manifestações que podem aparecer simultaneamente, e o número de manifestações não afeta como ela é gerada. O nível 666 foi descoberto no dia 16/6/2016, quando um único andarilho tirou uma foto de uma placa estranha nos backrooms e logo desapareceu. Presumivelmente, ele morreu. Classificação de manifestação. Como as manifestações do nível 666 são tão variadas, um guia abreviado para classificar quais são os perigos do seu inferno pessoal está em uso. As classificações são divididas em várias categorias e anotadas usando letras e números, como por exemplo L1. As categorias são destruição, entidades, áudio, iluminação e sanidade, abreviados como DEALS, obviamente vindos do inglês. Então vamos falar sobre elas. Vocês vão entender melhor o que significa esse L1 que foi especificado. Destruição, sendo a primeira categoria, ela vai de D0 até D3. D0 é quando nenhuma ameaça ambiente está em jogo. Todo lugar é instável, sem desastres naturais, e a maioria, se não todas as substâncias, são seguras para injetar ou beber. D1, pequenas ameaças estão em jogo. A terra é ligeiramente instável e desastres naturais podem ocorrer se provocado. Uma boa parte dos produtos é seguro, mas é preciso cautela. D2, ameaças ambientais moderadas estão em jogo. O chão pode ser preocupante para se andar, e os desastres naturais acontecem um pouco mais. Apenas metade ou 1/3 dos produtos são seguros. D3, as principais ameaças ambientais estão em jogo. O chão pode ceder a qualquer momento, ou nem existir. Os desastres naturais são muitos, e a maioria dos produtos não são seguros para serem consumidos, em nenhum momento. Entidades. Essa categoria é funcionalmente idêntica aos níveis de contagem de entidades nas classes de sobrevivência. E0, desprovido de entidades. E1, contagem mínima de entidades. E2, baixa contagem de entidades. E3, contagem de entidades média. E E4, infestação de entidades. Áudio. A0, nenhum ruído está presente, nem mesmo ruído ambiente. Isso pode apresentar um risco à sanidade mental, mesmo que a manifestação não tenha outros riscos à sanidade. A1, uma pequena quantidade de ruído está presente no ambiente. Essa quantidade de ruído é aproximadamente equivalente aos que está presente na maioria das frontlooms. A2, uma quantidade moderada de ruído está presente. Embora o ruído nesse nível possa não causar danos permanentes, é uma presença constante e não pode ser ignorada pela maioria dos andarilhos. A3, uma grande quantidade de ruído ambiente está presente. Passar muito tempo nesse nível pode causar perda auditiva permanente, embora não cause outros sintomas. A4, uma quantidade extrema de ruído está presente. Andarilhos não podem passar muito tempo nesse nível, pois há risco de estourar os tímpanos e causar danos a órgãos internos. Iluminação. L0, nenhuma iluminação natural está presente. Qualquer coisa nesse nível de iluminação é escuro como um breu. A sanidade pode ser um problema nesse nível, pois vários processos biológicos controlados pela luz não podem funcionar corretamente, como no nível 6 na real. L2, uma pequena quantidade de luz está presente. Isso é equivalente à iluminação das frontrooms. À noite, andarilhos não serão capazes de ver bem neste nível de iluminação, mas a maioria das criaturas que tem uma boa visão noturna pode ver bem. L2, uma quantidade média de luz está presente, equivalente à iluminação das frontrooms de dia. L3, uma grande quantidade de luz natural está presente. Permanecer nesse nível de luz é doloroso para a maioria e pode causar danos permanentes à visão, se permanecer por um longo período de tempo. L4, uma quantidade ofuscante de luz natural está
presente. É quase impossível ver nesse nível e pode causar danos permanentes à visão e cegueira rapidamente. Sanidade. Algo só é classificado para o nível de sanidade se não for explicado por nenhuma das outras categorias melhor, como a falta de ruído em A0, por exemplo. S0. Não há ameaças mentais anormais na manifestação. S1. Há uma pequena quantidade de ameaças mentais anormais na manifestação. Sintomas de hipomania ou distimia são exemplos de ameaças no S1. Nenhuma forma anormal de psicose acontece nesse nível de sanidade. S2. Há uma quantidade moderada de ameaças mentais anormais na manifestação. Sintomas de mania ou depressão são exemplos de ameaças S2. Delírios e alucinações auditivas podem ocorrer nesse nível de sanidade. S3. Há uma grande quantidade de ameaças mentais anormais na manifestação. A psicose completa com sintomas de alucinação em todos os sentidos quase sempre ocorre nesse nível de sanidade. Permanecer nesse nível por muito tempo geralmente causa danos psicológicos permanentes. Algumas manifestações de sobreviventes foram registradas, sendo elas: manifestação 1. Antecedentes. O andarilho nessa manifestação tinha medo mortal de aranhas e do escuro. Classificação: D1, E4, A1, L0, S0. Ponto de entrada: nível 8. O andarilho supostamente tocou em uma aranha antes de ser transportado para o nível 666. Sinalização: uma grande teia de aranha com a palavra "Bem-vindo ao Inferno" foi avistada na entrada. Descrição: esta manifestação é quase idêntica ao nível 8 em si, com a principal diferença sendo que as aranhas viviam em uma estrutura altamente social. Água de caju pingava das estalactites ao invés de água de amêndoas. Resultado: o andarilho caiu no chão e acabou no nível 9, antes de finalmente chegar no nível 11 e viver pra contar a história. Esse daqui pareceu meio broxante, na real, eu achei meio bosta. As próximas manifestações são basicamente isso. Se você achar meio chato, você pode pular pelo índice do vídeo, mas eu vou ler mesmo assim para outras pessoas que quiserem ouvir. Manifestação 2. Antecedentes. O andarilho fez com que um familiar próximo morresse em um acidente de carro antes de entrar nos backrooms. Classificação: D2, E1, A3, L2 e S1. Ponto de entrada: nível 80. O andarilho entrou pelo ponto de entrada universal do nível. Sobre isso vocês vão entender melhor nas entradas do nível. Sinalização: a sinalização característica do ponto de entrada universal estava presente. Descrição: a manifestação consistia em uma estrada áspera e esburacada, mas um pouco diferente da estrada em que o andarilho acabara de percorrer. O céu estava vermelho em vez de azul habitual. O andarilho estava no banco do motorista e estava conversando com um oficial do MEG, que estava fora do nível pelo rádio. O familiar que faleceu no acidente embarcou no automóvel no banco traseiro. Presumivelmente, ele era uma entidade. O carro não podia parar, não importa o quanto fosse desacelerado. Resultado: após aproximadamente 5 minutos de condução, o pedaço de terra em que o andarilho estava desapareceu completamente. O carro caiu por aproximadamente 90 metros, antes de colidir com o solo, matando o andarilho no impacto. Manifestação 3. Antecedentes. O andarilho nessa manifestação era profundamente religioso e tinha medo do que aconteceria com ele na vida após a morte. Ele também priorizava a liberdade e tinha medo do que aconteceria se ela fosse tirada. Classificação: D1, E1, A1, L3, S3. Sinalização: Welcome to Hell ficou em destaque no que parecia ser os portões do céu, como parte dos próprios portões. Ponto de entrada: o ponto de entrada usado para entrar nessa manifestação é desconhecido. Descrição: essa manifestação se assemelha a uma forma estereotipada do céu, com nuvens como um terreno e luz brilhante ao seu redor. Apenas 2 seres vivos reais existiam, sendo o andarilho e uma entidade desconhecida. Todas as outras figuras humanoides na área, aparentemente lotada, eram muito provavelmente alucinações. Resultado: após 2 meses de habitação, o andarilho foi morto pela entidade através de um raio. Os funcionários do MEG foram notificados disso após a entidade divulgar as informações presentes nesta documentação da manifestação. A entidade disse que o andarilho pecou além do limite e teve que tirá-lo de sua miséria. Colônias do nível 666. Como você viu, a gente pulou as entidades porque, ela acaba fazendo parte do assunto anterior. É impossível estabelecer comunidades ou postos avançados nesse nível, pois apenas uma pessoa pode estar em uma única manifestação. Entradas para o nível 666. Uma lista grande de entradas ainda não é possível ser criada, pois a quantidade de entradas teóricas é infinita e é diferente para cada pessoa. No entanto, algumas entradas são mais comuns do que outras. É impossível entrar nesse nível por uma semana depois de visitar o nível 60, e esse efeito enfraquece quanto mais tempo você passa sem revisitá-lo, redefinindo a taxa normal após 6 meses. Existem 2 pontos de entrada universais conhecidos até agora. No nível 80, se você sair da rota 60 para o deserto na velocidade consistente de pelo menos 1,5x, o limite da velocidade, você acabará chegando a um barraco desgastado que diz "Bem-vindo ao Inferno" no telhado. Esse local é considerado parte do nível 666, pois as cores do nível mudam completamente perto do barraco. A entrada do barraco leva você ao nível ao cair no chão, e a placa inicial será substituída. No nível 105, chegar em um altar ou em qualquer outra área religiosa
religiosamente significativa e recitar Apocalipse 13:16-18 da Bíblia em inglês 5 vezes, fará com que uma voz de fonte desconhecida recite o verso mais uma vez e arrastará você ao nível 666. A sinalização do nível não muda nesse ritual. Se você quer saber mais sobre o versículo mencionado ou sobre o nível 105, eu já fiz um vídeo dele no canal. Saídas do nível 666. A maneira mais confiável de sair é realizar o ritual do Rei da Montanha e sobreviver. Fazendo isso, você chegará assim ao nível 60, quando completar o ritual. Sobre o ritual, tem uma wiki inteira sobre ele, poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas vou ler apenas o necessário para explicar o que é esse ritual. Se vocês quiserem que eu aprofunde sobre isso, eu posso fazer um vídeo à parte. Mas o ritual consiste em, independente do lugar e não é necessário um objeto, sente-se no chão, bata palmas 13 vezes e diga: eu zombo de você, rei tolo. Então, soque a parede mais próxima com a maior força que você puder. Uma vez feito, feche os olhos e ouça uma música começar. Se ouvi-la, o ritual começou. Comece a caminhar nesse momento e fique de olho ao seu redor. Você começará a ver uma entidade no canto dos seus olhos, seguindo você lentamente por trás. Além disso, outras entidades podem aparecer também te perseguindo. À medida que a música fica mais forte, elas correm mais rápido. Se você ainda estiver vivo e fugindo dessa perseguição, os 40 segundos finais da música são os mais intensos e a entidade corre mais rápido. Se você conseguir escapar com vida da entidade, você receberá uma recompensa que, no caso especificamente de estar no nível 666, você escapa para o nível 60. Fora isso, não se tem muitas maneiras consistentes de se sair do nível 666. Mas como vimos na manifestação 2, um cara acabou conseguindo sair porque a manifestação dele foi praticamente uma cópia do nível 8. E como uma das saídas do nível 8 é cair no chão para chegar no nível 9, foi o que ele fez. Ele caiu no chão e escapou pro nível 9. Ou seja, ele teve muita sorte. Mas é isso, esse foi o nível 666 das Backrooms. Espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada. Eu ando postando muito na aba comunidade e você recebe notificações se você for inscrito no canal, então perde essa. Vídeo novo toda segunda e sexta ao meio-dia. Nas quartas-feiras pode sair um vídeo extra. Me segue nas redes sociais, link na descrição e então é isso. Até um outro dia.